Quero saber de você qual que é a importância de você periodizar o treino. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem um Claro. treino genérico e tudo mais, tá tudo bem, mas o que que você acha disso, de periodizar o treino? Porque a gente não vê no comum as pessoas periodizarem, né? Sim, quando nós falamos de academia, no processo comercial do treinamento, que existe, isso tem que ser respeitado, basicamente não existe uma periodização profunda, né? Entra naquele processo de treino da sopa de letrinha e também que seria os treinos em ABC, ABC 2 vezes, ABCD e assim por diante, né? Sim. Comercialmente, essa é a principal estrutura que existe hoje. Agora, quando falamos em periodização, já entra dentro de uma profundidade maior. A periodização individualiza-se mais, porque é necessário uma individualização. Não dá para fazer simplesmente como uma prescrição aleatória, né? Então, você necessita saber com profundidade quem está na sua mão, saber quais são as necessidades que essa pessoa tem, para que através disso você periodize. Existem várias formas. Basicamente, você tem uma periodização onde nós entramos com ciclos, né, de treino. Então, nós temos um microciclo, o mesociclo, o macrociclo e o megaciclo. Certo. Dentro da musculação, falando da força resistida, não necessariamente só a musculação, mas todas as modalidades da força resistida, nós entramos em microciclo, mesociclo e às vezes macrociclo. Já megaciclo é mais para esportes olímpicos, esportes com tempos de duração em 2 a 4 anos. Certo. Falando de musculação e desenvolvimento principalmente hipertrófico estético, vamos trabalhar em média de microciclo e de mesociclo. E aí temos os períodos. Quais são os períodos da periodização? Base, específico e polimento, ou finalização. Então, você vai estruturar na periodização a base, que se nós usarmos dentro do ciclo um período de 12 meses, que é o macrociclo, nós vamos dividir aí em 12 meses por 3, que é a base, o específico e o polimento. Certo. Na base, vamos trabalhar aí uma média de 6 meses. 5 meses. Vamos colocar. Se for dividir certinho, fica 4, 4, 4, vamos deixar, né? Não, mas não dá pra ser certinho porque Certo. a base é mais importante. Ah, entendi. Quer dizer, depende de quem você tem em mãos. Às vezes, quem você o atleta ou até mesmo o aluno que você tem em mãos já tem uma base formada muito boa, então você pode diminuir o tempo da base e aumentar o tempo do específico. Então você faz 3 de base para 5, para 6 de específico. Uma pessoa que já é de intermediário para avançada. Isso. Então ou que você, não mesmo que ela seja avançada, mas faltou bastante estrutura no tempo que ele fez, ele não treinou muito bem, ele é avançado, treina 15 anos, mas nunca treinou com profundidade, direito, com muita especificidade. E você vê que isso falta muito ali no chão da academia, né? Então vamos colocar aí 5 meses de base, 4 meses de específico e 2 meses de polimento ou finalização. Certo. Ou você pode diminuir um de específico e aumentar um de polimento e finalização. Então nós temos o quê? Os ciclos divididos nesse caso nós estamos trabalhando em macrociclo, né, que é um ciclo de 12 meses. Sim. E automaticamente faremos a base, o específico e o polimento dentro desse ciclo de 12 meses. Então isso é a base de uma periodização. Sim. A periodização ela consiste nisso, você trabalhar esses ciclos com as estruturas, né? Então, é muito importante quando nós temos a possibilidade, mas para isso, Silvião, é necessário a individualização. Porque você não consegue colocar isso numa academia para prescrição geral, global. Sim. Por quê? Se você não souber o que você vai trabalhar em uma pessoa, mais de forma específica, essa periodização acaba caindo por terra. Eu entendo a questão essa questão da especificidade de cada pessoa, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Depende da idade da pessoa, depende do tempo que ela treina. Às vezes a pessoa treina há 10 anos, mas ela treina mal há 10 anos. Isso. Ela vai todo dia. Nós já conversamos a respeito disso, né? Tem muita gente que treina há muito tempo, mas não consegue evoluir o físico porque não tem a capacidade motora, às vezes tem um desvio postural, não vai no fisioterapeuta. A gente tem, inclusive no canal aqui, fisioterapeuta, a gente também fala disso. Então, tem uma série de coisas que fazem uma pessoa não treinar bem. E também, às vezes, não ter contato com esporte, com nenhum esporte na vida, né? Então, se ela não teve nenhum contato... Você vê que as pessoas que já treinaram, elas têm
um desenvolvimento muito mais rápido. A habilidade jogou é maior. basquete, jogou futebol, ela consegue ter uma habilidade mais rápida, uma própria percepção fator maior. cognitivo, né? Isso, exatamente. Então, isso auxilia. Então, agora sim, o que eu quero entender... A gente quer uma solução, não importa. Aqui a gente fala de solução. Estamos aqui pra isso. Então, eu queria que você desse uma base pra gente pensar em como periodizar para uma pessoa geral. Um avançado, sim, uma média, pra gente pensar no que dá pra se fazer, não num ciclo muito longo, mas num curto período. O que eu preciso, porque às vezes, o que eu vejo? Às vezes a pessoa tá treinando lá, tá 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, aí ela não aguenta mais. Aí ela fica doente, aí ela tem algum problema de alguma articulação, ela não consegue, porque ela não faz ondulações no treino dela. O que a gente poderia falar, assim, de palpável, pra gente já jogar pro pessoal? Um dos processos da periodização é a periodização ondulatória, né? E outro fator fundamental dentro disso, que tem que ter dentro da periodização, é o descanso. Não necessariamente o descanso de não fazer nada, mas uma recomposição de acordo com a sistematização de treino, para que você tenha aí organicamente um descanso. Porque senão você quebra. Se você foi ao ponto, isso é fundamental. Sim. Então, por exemplo, vamos trabalhar aí com uma gama geral de pessoas, sem falar de atleta e nem falar de sedentário. Tá? Vamos pegar um público médio. Dentro desse público médio, fazemos um trabalho de base. Dentro desse trabalho de base, em 3 meses, nós vamos sentir a evolução. Dentro da evolução, nós determinamos o resto da periodização. Só que quando falamos comercialmente, em termos de academia, você não sabe se aquele aluno vai ficar na academia 2 meses, 3, 6, ou se você vai criar uma periodização para 1 ano, se ele vai estar lá. Então, não funciona. Por isso que nas academias, dentro de um sistema comercial, se trabalha com treinos, uma periodização que não pode até ser chamada, mas eu não acredito, não gosto de utilizar essa nomenclatura, do ABC, por exemplo, do AB, ABC, ABCDE, F, né, que nós usamos. Por qual motivo? Porque tem que ser mais imediato. A periodização mesmo é mais a longo prazo, você precisa disso, porque você precisa da resposta. Sim. Seja do atleta, seja do aluno, não importa, você precisa de resposta para continuar dando desenvolvimento aqui. Como você não consegue fazer isso com um público amplo de academia, de uma maneira comercial, que o cara tá lá muitas vezes para convívio social, quer só fazer um treininho meio, mas ele vai dizer que não, ele quer ganhar 10 quilos de massa muscular em 2 meses. Sim. Quando, na verdade, ele tá lá mais para convívio social, que faz parte também. Você tem que fazer mais, é mais inteligente que você faça o sistema de sopa de letrinha. É mais inteligente. Por quê? Porque você consegue mudar, o dinamismo é maior, você consegue fazer o cara não tá vindo, então você muda para motivá-lo a continuar vindo. Então você troca o treino dele, mesmo que não seja necessário fisiologicamente, mas é a questão comercial. Falando disso, né? Eu vou fazer só esse link, a gente vai voltar com essa questão da divisão de treino, da periodização de treino, né? Eu falei, a gente puxou para periodização de treino, mas a gente tá falando de divisão de treino, né? Isso. Quando a pessoa troca muitos exercícios ou não troca nada, o que você acha disso? Porque o que eu vejo? Eu vejo que tem exercícios que não dá para trocar, né? São exercícios de base e outros exercícios que dá pra gente fazendo modulações. O que você acha disso? Exercício de base nunca deve ser trocado no treino. Nunca. Os exercícios básicos, eles devem estar inseridos sempre. Dá alguns exemplos. Não importa um agachamento, um levantamento terra, aí você pode ou um ou outro, depende da periodização, Perfeito. Não só da periodização, mas qual é a colocação do treino no dia, da semana, no caso do microciclo. Então, agachamento, levantamento terra, basicamente esses dois. Aí entramos com remadas, entramos com supinos, seja com halter ou seja com barra, para peitoral, costas das remadas, roscas, pode ser com halter ou com barra, para bíceps, e rosca para tríceps, com barra de preferência, um tríceps testa ou um tríceps francês. Sim. E desenvolvimento militar com dumbbells, com halteres ou com barra.
Esses são basicamente os exercícios, quer dizer, são os exercícios básicos dentro de uma concepção, tá? Completa das cadeias musculares. Todos esses exercícios, eles têm que ter numa periodização. Em um treino, você tem que fazer pelo menos um desses. Agora, quando nós já saímos do período de base, entramos no específico, aí nós podemos modificar isso e entrar mantendo sempre um exercício de base e aí fazendo exercícios específicos, como o próprio nome fala. Então, por exemplo, só para que o pessoal possa entender de uma maneira mais ampla. Trabalho de base. Não se divide treino de perna. Não há divisão de treino de perna. Por exemplo, anterior e posterior. Não se divide nunca num treino de base anterior e posterior. Certo. Então você vai fazer um leg press, vai fazer um agachamento, vai fazer um afundo, um avanço, um búlgaro, um terra e não se divide. Um stiff, flexor, extensora e não se divide. Você vai trabalhar coxa de maneira ampla. Trabalho de base, seja em 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, coxa de maneira ampla. Isso para homem e para mulher? Para homem e para mulher. Tá. Já na parte específica, nós podemos dividir. Ah, tá, entendi. Tá? Então, na base, trabalhamos geralzão, coxa de maneira ampla. isso. Sempre. Ah, não, tá, beleza, Tá? entendi. Quando entramos na outra parte da periodização, que é o específico, aí podemos dividir. Mas você pode dizer para mim, Ciro, mas vem cá. Tirando as extensões e flexões de joelho, onde nós estamos com o quadril isolado e fazendo só extensão e flexão de joelho, nós nas extensões vamos trabalhar quadríceps. E nas flexões vamos trabalhar os femorais. Certo? Certo, tá bom. Então, se vamos dividir, teremos que fazer só extensões e flexões de joelho em dias distintos? Não entramos com leg press, com agachamento, com terra, que trabalhamos de uma maneira mais ampla a cadeia muscular completa da coxa? Não. Nós fazemos assim. Trabalhamos um exercício básico. Um exemplo. Vamos fazer um agachamento. Trabalhamos lá 10 séries de agachamento. O agachamento não trabalha de maneira ampla a coxa? Trabalha femoral, trabalha glúteo, quadríceps, trabalha glúteo. Ah, então nesse treino eu tô trabalhando um pouquinho de posterior também no treino de quadríceps. Está, não tem como desmembrar os músculos, mas é necessário um trabalho mais pesado. Mas aí vamos trabalhar apenas um exercício, entendeu? Vamos treinar quadríceps, foco de quadríceps, por exemplo. Então vamos fazer qual exercício básico nós vamos fazer? Agachamento? Pode ser. Não, vamos fazer o leg press. Tá bom, pode ser. Não, vamos fazer um Smith. Um hack. Vamos fazer um hack? Sim. Ok, maravilha. Um exercício básico. E aí entramos com a especificidade. Aí fazemos uma série de extensora com uma concepção, uma série de extensora com outra concepção, e aí modificamos as séries para os músculos do quadríceps com concepções diferentes. A mesma coisa para os posteriores. Hoje é dia de posterior? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um agachamento. Ok. Apesar que o agachamento hoje, através de algumas pesquisas em eletromiografia que eu não gosto, determina-se que o agachamento ele trabalha mais o quadríceps do que os femorais e o leg press trabalha mais com similaridade o quadríceps e os femorais. Então é mais interessante que no quadríceps façamos agachamentos e nos femorais, no dia de femorais, façamos o leg press. E aí entramos com leg press no dia dos femorais, e aí vem stiff, vem flexor, vem flexão em pé, flexão sentado, flexão deitado, com aquele foco do bíceps femoral nas flexões de joelho. Perfeito. Então você consegue aí sim direcionar esse treino e dividir dentro do trabalho específico da periodização. Certo. Na base nunca. No específico já conseguimos. E no polimento também. Mas na base nunca devemos fazer isso. Porque na base, Silvio, nós queremos um ganho amplo de massa muscular. Porque na base nós estamos com dieta também de bulking. Nós nunca vamos trabalhar base em cutting. Tá, perfeito. Entendeu? Base é igual a bulking. Específico é igual metade bulking, metade cutting. Mas você tá falando com uma pessoa que já tem um tempo de treino, já tem um shape seco já. Não pra necessariamente. Pessoa que tá obesa, por pessoa... exemplo, como é que faz? Ah, bom. Uma pessoa que tá obesa, mas se ela tá obesa e você quer que ela tenha ganhos consideráveis de massa muscular,
você vai trabalhar um bulking adequado ali com ela, para que ela suba o mínimo possível, ganhando o máximo possível, o UBF no caso, ganhando o máximo possível de massa muscular. Então, na verdade, como a tendência é ela perder bastante gordura por conta do processo que ela está fazendo, automaticamente ela vai perder, ela vai perder pouco peso por conta do aumento de massa muscular que ela vai estar tendo pelo bulking, embora a tendência da diminuição de BF dele seja maior, mas o peso normalmente não muda muito, né? Entendi.